lugar onde as pessoas se tornam inteiras. Este lugar é a igreja. É o local que era para ser de acolhimento, de amor, de aceitação e perdão. Mas muitas vezes o local onde era para as pessoas se tornar inteiras se torna um fardo para muitos, pelo preconceito, pelas atitudes muitas vezes tomadas por alguns irmãos. E muitos desses irmãos que vê seu irmão cair não têm a capacidade do perdão. Permitem que a religiosidade destrua o elo do amor e da lição que Cristo nos deu. É muito necessário que a igreja entenda o seu papel no mundo, porque a igreja ela está para ajudar e não para discriminar, não para condenar. Ela é um hospital de socorro para as vidas espirituais que estão destruídas. Que os pastores, que os irmãos que se congregam nessas denominações possam saber amar, aceitar e perdoar. E assim, acima de tudo, ter humildade. Jamais apontar o dedo. Todos nós estamos sujeitos à queda. Nós não somos perfeitos. Perfeito é só o Criador, o Filho, o Espírito Santo. Certo pastor era dirigente de uma grande congregação. Mas esse pastor caiu em adultério, se separou e constituiu uma nova família. A sua igreja era proeminente, era uma igreja grande, composta por muitos membros, e isso é tão verdadeiro que esta denominação se dividiu em 12 fragmentos. As pessoas, sem direção, desnorteadas, procuraram outras denominações para se congregar. Mas nessa cidade existia um homem, um pastor, transformado pelo Espírito Santo, pela palavra, que sabia o que era perdoar. Certa vez, por volta das 7h30 da manhã, esse pastor ligou para o pastor Jerry e perguntou para ele se poderia participar do culto na igreja a qual ele era o dirigente. E o pastor Jerry disse que sim, ele poderia. Mas por que você está ligando para mim para pedir isso? Então o pastor, que tinha caído em adultério, que tinha casado novamente, constituído família e tinha uma criança recém-nascida, relatou os seguintes fatos. É porque eu não sou aceito em nenhuma igreja. Outro dia, eu estava assistindo um culto com minha esposa e nós fomos constrangidos pelos dirigentes daquela denominação a nos retirarmos de dentro do templo, porque nós estávamos causando mal-estar aos membros que ali se encontravam. Olha o papel da igreja, que é para curar, que é um hospital espiritual. A que pé está? E não é diferente na minha cidade, não é diferente na sua, não. É dessas formas que os religiosos agem, porque se não fossem religiosos, seriam tomados pela capacidade de amar e perdoar, e reconciliar aquela vida novamente
para com o Senhor. E assim ele se retirou com sua esposa, foi convidado para ir a outras denominações, mas quando estava próximo o dia deles ir, os pastores ligavam e eles lhe dizendo que não era para eles irem, porque eles iam causar constrangimento às pessoas ou aos irmãos que ali estavam. Meus irmãos, a igreja hoje ela está dentro desse parâmetro. Existe um excesso de religiosidade nas pessoas que é de alarmar. Se não bastasse já a teoria da prosperidade, o lencinho, o copo d'água, o sal do mar morto, ainda encontramos o preconceito de pessoas que se dizem conhecedoras das Santas Escrituras, mas que agem como pessoas que não têm nenhum conhecimento da verdade, que é Cristo, que foi a nossa maior lição de humildade. E assim aquele pastor foi envergonhado em vários momentos de sua vida. Às vezes ele ia para o culto, quando chegava na porta da igreja, os irmãos recepcionavam, mas diziam que eles não podiam entrar, porque ele era um pecador. Pobres pecadores, que não conhecem a verdade e que a verdade não os libertou. E assim, o pastor Jerry disse que não precisava ir ligar e ele foi para o culto. Chegou um pouco mais tarde, para não chamar tanto a atenção, sentou-se no banco de trás e ele foi ali recepcionado pelo pastor Jerry. E o mais difícil naquele momento que ele chegou à denominação foi que lá estavam ex-membros ao qual fizeram parte do seu rebanho. Mas essas pessoas, elas sim estavam tomadas pelo Espírito Santo do Senhor, no amor e na humildade. E não execraram e nem exigiram que o pastor Jerry não aceitasse aquele casal com seu bebê ali na igreja. E aquele homem, aos poucos, foi se reconciliando com Deus. Era um homem sofrido, realmente arrependido, conforme o Salmo 51. Ele chorava tanto no ombro do pastor Jerry que as lágrimas muitas vezes molhavam a sua camisa. E a partir daquele momento, ele começou a frequentar a igreja, o pastor apresentou ele diante dos anciões, e aquele homem caía de joelho aos pés dos anciões, chorando copiosamente. Era realmente um homem que estava movido pelo arrependimento. Ele tinha consciência do seu erro, que tinha cometido, mas estava arrependido. Porque o verdadeiro arrependimento, ele produz mudança. É diferente do remorso. O remorso, você pede perdão, você procura se ajustar, mas logo em seguida você volta a fazer a mesma coisa que você fazia antes. Mas o verdadeiro arrependimento, movido pelo Pai Eterno, pelo Filho e pelo Espírito Santo, esse produz mudança e você passa a ser uma nova criatura. E o pastor Jerry disse que nunca viu na terra um homem tão arrependido, tão jogado aos pés do Senhor, como aquele pastor que lá atrás cometeu o adultério, mas que não era o fim da sua vida espiritual, porque ele se arrependeu e encontrou uma igreja onde o amor, a aceitação e o perdão estavam presentes. Aquele pastor
teve sua vida estruturada, voltou a cuidar de um rebanho. Mas por quê? Porque ele encontrou um homem de Deus, uma igreja movida pelo Espírito Santo, que o acolheu, que o amou e que o aceitou com os seus erros e com suas falhas, porque todos nós temos. Todos nós temos. É preciso, meu irmão, a igreja ter o papel dela no mundo. A igreja só será a luz no mundo quando ela amar, aceitar e perdoar. Quando ela esquecer os preconceitos e os tabus e ver que Cristo Jesus amou, perdoou e aceitou a todos. Ele mesmo falou que veio para os doentes espirituais, que precisam do socorro divino, daqueles que caem e precisam de uma nova oportunidade. Que nos nossos dias, este momento que estou levando esta palavra, muitos que agem como aqueles pastores que rejeitaram aquele homem que havia caído em adultério, mudem a sua forma e a sua maneira de pensar e coloquem em suas mentes que Cristo é amor, é perdão, é aceitação e é humildade. Se não carregarmos isso em nossa mente, em nossos corações, nunca seremos cristãos verdadeiramente tomados pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Que a paz de Cristo Jesus seja convosco, irmão, e que a igreja desempenhe seu papel de transformar as pessoas inteiras e não quebrá-las e jogá-las na sarjeta. Amém.